Você sabia que estamos prestes a viver um dos eventos mais impactantes da história? O arrebatamento, a tribulação, o juízo final, tudo o que lemos e ouvimos sobre o fim dos tempos, está prestes a se cumprir. Neste vídeo, exploraremos os sinais mais surpreendentes que nos indicam que a contagem regressiva começou. E o mais aterrorizante é que ninguém sabe quando acontecerá, mas o que está claro é que este evento mudará o curso da humanidade para sempre. Você está pronto para conhecer o que realmente nos espera? Número 1. O arrebatamento, segundo a primeira carta aos Tessalonicenses. Imagine um cenário incrivelmente emocionante. O céu se abre e algo extraordinário acontece. Conforme descrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, é relatado um evento cheio de esperança e assombro. O arrebatamento. Este acontecimento marca um ponto culminante para aqueles que esperam a chegada de um Salvador divino. A ideia é simples, mas impactante. Aqueles que morreram na fé ressuscitarão primeiro, e então, num piscar de olhos, os crentes que estiverem vivos naquele momento serão transformados e levados para encontrar seu Salvador nas alturas. Este momento único é descrito com um detalhe apaixonante. Imagine estar caminhando em um dia qualquer e de repente ouvir uma voz poderosa como um comando que ressoa em todos os cantos do mundo. Depois, um som que você nunca ouviu antes, uma trombeta celestial que parece fazer vibrar cada molécula do seu ser. Nesse instante, os céus se iluminam e os milagres começam a acontecer diante dos seus próprios olhos. O mais interessante deste relato é como ele foi interpretado ao longo dos séculos. Para alguns, é uma mensagem de esperança, inabalável, uma promessa de que o melhor está por vir. Para outros, representa um mistério que combina elementos do espiritual com o sobrenatural. Não importa qual seja a perspectiva, o que está claro é que este evento está cheio de simbolismo e significado. Agora, imagine a cena de uma perspectiva mais pessoal. Pense nos sentimentos que seriam despertados ao ver que aqueles que já não estão retornam, não como antes, mas de uma maneira gloriosa e transformada. E então, considerar que você mesmo poderia fazer parte desse grande encontro. É uma mistura de emoções que vai da incredulidade ao júbilo absoluto. Número 2. Os dias de Noé. A história dos dias de Noé tem um ar de mistério que cativa qualquer um que a ouve. Segundo o relato, em Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 40, os dias que precederão a vinda do Filho do Homem serão surpreendentemente semelhantes aos tempos de Noé. Imagine uma sociedade aparentemente despreocupada, onde as pessoas vivem suas vidas cotidianas sem perceber o desfecho iminente que está por vir. A passagem nos transporta para uma época de banquetes, casamentos e celebrações. Os homens e mulheres daquela época estavam tão imersos em suas atividades diárias que não conseguiam ver nada, que não notaram os sinais do desastre que se aproximava. É como se a rotina diária os tivesse cegado para a realidade maior que os cercava. Noé, obedecendo às instruções que recebeu, construía uma arca gigantesca, enquanto provavelmente era alvo de zombaria e ceticismo. A cena nos mostra um homem trabalhando com dedicação e fé, em meio a um mundo que o ignorava. Agora, o paralelo com os últimos tempos é fascinante. Segundo este relato, a humanidade repetirá esse padrão de ignorância. À medida que as pessoas se ocupam de seus assuntos, haverá aqueles que não estarão preparados para a mudança repentina, que os pegará de surpresa. Mateus descreve isso com uma imagem impactante. 2 homens trabalhando no campo, e de repente, um é levado e o outro deixado. A simplicidade dessa descrição contrasta com a profundidade de seu significado. Essa narrativa não é apenas um lembrete dos eventos passados, mas também um aviso para o futuro. É um chamado para estar alerta, para não permitir que as preocupações mundanas nos façam perder de vista o que é importante. Nos dias de Noé, o dilúvio chegou de maneira repentina, e apenas aqueles que ouviram e obedeceram sobreviveram. Da mesma forma,
O trecho sugere que aqueles que estiverem preparados serão arrebatados, enquanto o resto ficará para trás. De um ponto de vista visual, a cena tem uma qualidade cinematográfica. Imagine o céu escurecendo enquanto as águas começam a cobrir a terra, e depois transfira esse dramatismo para o futuro. O céu se enche de uma luz gloriosa, uma trombeta ressoa, e as pessoas desaparecem diante dos olhos daqueles que ficam. É uma combinação do sublime e do desconcertante. Número 3. O dia do Senhor como um ladrão na noite. O conceito do dia do Senhor sempre despertou curiosidade e até certo temor entre aqueles que refletem sobre seu significado. Segundo a 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 3, este dia chegará como um ladrão na noite, inesperadamente sem avisos claros para muitos. É uma metáfora poderosa que nos leva a imaginar um momento de surpresa absoluta, onde o ritmo cotidiano da vida é interrompido abruptamente por um evento transcendental. A cena começa com um mundo aparentemente tranquilo. As pessoas declaram que há paz e segurança, imersas em uma falsa sensação de controle e estabilidade. É nesse exato instante que tudo muda. O dia do Senhor irrompe com uma força que desarma completamente essa fachada de tranquilidade. Para os não crentes, será um evento inesperado que trará confusão, enquanto que para os crentes é a culminação de algo que esperavam e para o qual estavam preparados. O que torna essa descrição fascinante é o contraste entre o cotidiano e o divino. Enquanto a humanidade está ocupada com seus afazeres diários, este acontecimento chega de maneira tão repentina que não deixa tempo para reagir. É como se o relógio do universo marcasse um momento inesperado, rompendo com a rotina e nos levando a um novo caminho. A um território completamente novo. A metáfora do ladrão na noite adiciona uma camada de intriga a esta cena. Um ladrão não anuncia sua chegada, não manda sinais nem deixa pistas claras. Assim será este dia, segundo o trecho, imprevisível e cheio de significado. Mas há um detalhe interessante. Enquanto os não crentes serão surpreendidos, os crentes não deveriam estar. O texto sugere que aqueles que vivem na luz e não na escuridão terão uma intuição ou preparação especial que os fará estar prontos. De uma perspectiva visual, este trecho evoca imagens de contraste. Pense em uma cidade iluminada pela calma da noite, onde todos estão dormindo. De repente, algo sacode a tranquilidade, como um estrondo que desperta os desprevenidos. A surpresa é total, mas não para todos. Alguns têm estado vigilantes, esperando pacientemente, e sua preparação lhes permite enfrentar o momento com confiança. 4. A abominação desoladora. A cena da abominação desoladora, mencionada em Daniel, capítulo 9, versículo 27, é uma das mais intrigantes e enigmáticas das profecias bíblicas. Este evento é descrito como um momento em que o anticristo profana o templo, marcando um ponto crucial na narrativa dos últimos tempos. A imagem é impactante. Um lugar sagrado se torna o cenário de um ato de rebelião contra o divino. Segundo o texto, este evento ocorreu no ano da abominação desoladora. Ocorre no meio da tribulação, um período de 7 anos de provas e dificuldades para o mundo. O anticristo, que inicialmente se apresenta como um líder carismático e pacificador, revela suas verdadeiras intenções ao romper um pacto com muitos e estabelecer uma abominação que causa desolação no templo. É uma virada dramática que muda o curso dos acontecimentos. O simbolismo por trás deste ato é poderoso. O templo, um lugar de adoração e comunhão com o divino, torna-se um local de profanação e blasfêmia. Este contraste destaca a gravidade do momento e seu significado na narrativa profética. Além disso, a abominação desoladora não é apenas um ato físico, mas também um símbolo da rebelião humana contra Deus. De uma perspectiva visual, esta cena tem uma qualidade quase cinematográfica. Imagine um templo majestoso, cheio de luz e espiritualidade, que de repente é invadido pela escuridão. O ato do anticristo não afeta apenas o lugar fisicamente, mas também tem um impacto emocional e espiritual profundo. É um lembrete de como o sagrado pode ser ameaçado pelo profano.
O que torna esta profecia ainda mais fascinante é como ela conecta o passado com o futuro. A abominação desoladora também tem raízes históricas, já que alguns estudiosos associam com eventos ocorridos durante o reinado de Antíoco IV, Epifânio, que profanou o templo no século II a.C. No entanto, o texto de Daniel sugere que este evento tem um cumprimento futuro, o que adiciona uma camada de antecipação e intriga. Número 5. As duas testemunhas. A imagem das duas testemunhas, apresentada no capítulo 11 de Apocalipse, é uma das cenas mais misteriosas e emocionantes de toda a narrativa profética. Imagine duas figuras imponentes que, durante 1260 dias, proclamam mensagens de verdade e advertência em um mundo mergulhado no caos. Vestidos com cilício, um símbolo de arrependimento e humildade, esses testemunhos desafiam os poderosos e os incrédulos, representando uma voz de esperança e justiça. As duas testemunhas são descritas como possuidoras de um poder incrível. Segundo o relato, eles têm a capacidade de fechar os céus para que não chova durante seu tempo de profecia, transformar a água em sangue e enviar pragas sobre a terra quantas vezes desejarem. Esse poder sobrenatural não só serve para sublinhar a gravidade de sua mensagem, mas também para desafiar a autoridade do Anticristo, que governa durante este período. No entanto, o destino dessas duas testemunhas não é fácil. Após completar sua missão, o Anticristo consegue matá-los, e seus corpos são expostos nas ruas de uma cidade simbólica conhecida como Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o Senhor. Este ato de humilhação pretende desacreditar sua mensagem, mas o que acontece depois muda todo o panorama. 3 dias e meio depois, as testemunhas são ressuscitadas por um espírito de vida enviado por Deus. Sua ascensão ao céu diante dos olhos de seus inimigos é uma cena de triunfo e assombro. De uma perspectiva simbólica, as duas testemunhas representam a fidelidade de Deus e seu compromisso com a justiça, mesmo nos tempos mais sombrios. Alguns estudiosos os interpretam como personificações da lei e dos profetas, enquanto outros acreditam que poderiam ser figuras históricas específicas, como Moisés e Elias. O que fica claro é que sua presença tem um propósito transcendental no desenvolvimento dos últimos tempos. Número 6. A sétima trombeta. O som da sétima trombeta em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é um momento-chave na narrativa dos últimos tempos. Este evento não só marca uma mudança drástica na história, mas também anuncia a chegada de um novo tipo de humanidade. Do reino definitivo de Deus. É uma cena que combina o majestoso e o aterrador, onde o céu e a terra reagem à proclamação de uma verdade ineludível. Imagine um silêncio repentino que cobre o céu, seguido por um estrondo ensurdecedor, o som de uma trombeta que ressoa em todo o universo. Este som não é um simples sinal. É um anúncio de que o tempo chegou. De que os reinos deste mundo agora pertencem a Cristo. A proclamação celestial é clara. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Messias. Ele reinará pelos séculos dos séculos. O que se segue é uma reação cósmica. Os 24 anciãos que estão diante do trono de Deus caem sobre seus rostos em adoração, enquanto a ira divina começa a se desencadear sobre os inimigos da justiça. Este momento não é apenas um anúncio de vitória, mas também um aviso para aqueles que resistiram ao propósito divino. A sétima trombeta também está carregada de simbolismo. Representa o cumprimento das promessas divinas e o início de um novo capítulo na história da humanidade. É um lembrete de que, embora o mal possa parecer dominante por um tempo, sempre há um desfecho onde prevalecem a justiça e a verdade. De uma perspectiva visual, esta cena é espetacular. Imagine o céu cheio de luzes e cores, enquanto os anjos e as hostes celestiais celebram este momento crucial. A Terra, por outro lado, experimenta uma mudança drástica, com sinais de julgamento que destacam a seriedade do que está acontecendo. É uma combinação do glorioso e do amoroso. O aterrorizante que destaca a magnitude deste evento. Além disso, o som da trombeta evoca um senso de urgência e solenidade. É um lembrete de que o tempo é limitado e que as decisões que tomamos têm consequências eternas.
Para os crentes, é um sinal de esperança e redenção, enquanto para outros é um chamado à reflexão e ao arrependimento. Número 7. O Grande Tribunal. A Grande Tribulação é descrita nas Escrituras como um período de angústia e provas sem precedentes. Este momento é detalhado em várias partes da Bíblia, mas uma das passagens-chave se encontra em Mateus, capítulo 24, versículos 21 ao 22, onde é uma descrição que evoca tanto temor quanto assombro. Imagine um mundo em que tudo parece colapsar. As nações estão em conflito. Os desastres naturais aumentam em frequência e intensidade. E a humanidade enfrenta uma crise espiritual e moral. É um tempo em que a maldade parece ter alcançado seu ponto máximo, e a fé dos crentes é posta à prova como nunca antes. Este período de tribulação não é apenas um castigo, mas também uma purificação, um processo projetado para separar o verdadeiro do falso. Um dos aspectos mais fascinantes da Grande Tribulação é como ela conecta o humano e o divino. Por um lado, está a experiência terrena de sofrimento, marcada por guerras, fomes e catástrofes. Por outro lado, está a intervenção divina, que atua tanto como juiz quanto como redentor. Este contraste entre o terreno e o celestial destaca a importância das decisões individuais neste tempo de crise. Visualmente, a Grande Tribulação pode ser imaginada como uma combinação de caos e esperança. Pense em céus escuros, terremotos que sacodem cidades inteiras e mares agitados, mas também em flashes de luz que simbolizam a presença divina no meio da tempestade. É uma imagem que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma promessa de redenção e renovação. Este período também está cheio de simbolismo. Alguns o interpretam como um tempo literal de 7 anos, dividido em 2 metades, enquanto outros veem nele um significado mais espiritual, representando as lutas internas da humanidade. Em qualquer caso, a Grande Tribulação é vista como um ponto de inflexão na história, um momento em que as coisas mudam de maneira irreversível. Número 8. O Reino Milenar. O Reino Milenar é um tema fascinante que combina o espiritual com o terreno. Segundo a narrativa bíblica, este reino representa 1000 anos em que Cristo governa diretamente sobre a terra, trazendo justiça, paz e prosperidade. É mencionado em Apocalipse capítulo 20 e tem sido interpretado de diferentes maneiras ao longo da história. Imagine um mundo transformado, onde o sofrimento e a injustiça são substituídos por harmonia e retidão. Durante este período, a humanidade experimenta um tempo de restauração sem precedentes. As profecias falam de um mundo onde o lobo habitará com o cordeiro e onde as armas de guerra se transformam em ferramentas para a agricultura. É uma visão que inspira tanto esperança quanto admiração. Um dos aspectos mais interessantes do reino milenar é sua conexão com as promessas feitas ao longo das Escrituras. Para alguns, este período é o cumprimento literal dessas promessas, enquanto outros o veem como um símbolo da vitória final de Cristo sobre o mal. Em qualquer caso, o reino milenar representa um tempo de realização em que as orações e esperanças de gerações inteiras finalmente se tornam realidade. De uma perspectiva visual, este reino pode ser imaginado como um mundo cheio de luz e beleza. Pense em paisagens exuberantes, cidades cheias de vida e pessoas vivendo em perfeita harmonia. É uma imagem que contrasta fortemente com as descrições de caos e destruição que precedem este período, destacando a transformação que ocorre quando o divino intervém no terreno. O reino milenar também levanta questões interessantes sobre a natureza do poder e da liderança. Com Cristo como governante supremo, este período redefine o que significa governar com justiça e compaixão. É um tempo em que as hierarquias humanas são substituídas por um sistema que reflete os valores do reino de Deus. Número 9. A última trombeta. A imagem da última trombeta, mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, é uma das cenas mais potentes e simbólicas nas profecias bíblicas.
Segundo esta passagem, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Este momento marca o clímax da história humana e o começo de uma nova era de glória e eternidade. Realidade. Imagine um dia comum, um momento qualquer, e de repente, um som majestoso enche o ar. É um som que transcende o tempo e o espaço, chamando todos os que dormiram na morte a se levantarem e os vivos a mudarem num instante. Este evento não é apenas uma transformação física, mas também espiritual. É a culminação de uma promessa muito esperada. A trombeta, neste contexto, não é simplesmente um instrumento musical. É um símbolo de proclamação e mudança. Na cultura bíblica, as trombetas eram usadas para anunciar eventos importantes, desde convocações para a guerra até celebrações religiosas. Neste caso, a última trombeta é o anúncio do fim do tempo, tal como conhecemos, e o início de um reino eterno. Visualmente, a cena tem uma qualidade cinematográfica. Pense em túmulos se abrindo, corpos ressuscitando gloriosamente pessoas, se transformando em um lampejo de luz. É uma imagem que combina o sublime com o espetacular, sublinhando a magnitude deste evento. A Terra, que foi testemunha de tantas histórias, se torna o cenário de uma transformação sem precedentes. Além disso, a última trombeta tem um significado profundamente pessoal. Para os crentes, é um lembrete de que a vida não termina com a morte, mas é um prelúdio para algo maior. Este momento nos convida a refletir sobre nossa própria mortalidade e sobre o que significa estar preparados para uma mudança tão transcendental. De uma perspectiva simbólica, a última trombeta representa o triunfo do eterno sobre o temporal. É um lembrete de que, embora as dificuldades e os desafios façam parte da vida, há uma promessa de redenção e transformação que transcende todas as adversidades. Número 10. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse, capítulo 21, é uma das visões mais inspiradoras e belas da Bíblia. Esta cidade celestial, que desce do céu como uma noiva adornada para seu esposo, representa o cumprimento das promessas divinas e o início de uma nova era de comunhão entre Deus e a humanidade. Imagine uma cidade resplandecente, construída com ouro puro e pedras preciosas, onde as ruas são de cristal transparente e os portões são feitos de pérolas. Esta visão é um contraste absoluto com as cidades terrenas, que muitas vezes estão marcadas pelo caos e pela corrupção. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar físico, mas também um símbolo de perfeição, paz e renovação. O que torna esta cidade especial é sua conexão direta com o divino. No centro da Nova Jerusalém não há templos, porque a presença do próprio Deus preenche cada canto. A luz do sol e da lua são substituídas pela glória de Deus, que ilumina tudo com um brilho eterno. É uma imagem que transcende o terreno e nos convida a imaginar um lugar onde não há separação entre o humano e o divino. De uma perspectiva emocional, a Nova Jerusalém é um lugar de esperança e consolo. É o lar prometido onde não haverá mais choro, dor nem morte. Cada lágrima será enxugada e todo sofrimento será substituído por alegria eterna. É eterno. É uma promessa que inspirou gerações de crentes a perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Visualmente, a cena da Nova Jerusalém é impressionante. Pense em uma cidade que brilha como um diamante gigante, com cores que mudam e refletem a luz de formas que nunca vimos. É um lugar que combina a beleza da natureza com a perfeição arquitetônica, criando um ambiente que é tanto majestoso quanto acolhedor. A Nova Jerusalém também tem um significado simbólico, profundo. Representa a reconciliação completa entre os povos, entre Deus e a humanidade, assim como a restauração de tudo que foi perdido na queda. É um lembrete de que, embora a vida terrena esteja cheia de desafios, há uma esperança além deste mundo. Número 11. Os sinais do fim os tempos. Os sinais do fim dos tempos, mencionados em Mateus capítulo 24, versículos 5 a 8, capturaram a imaginação e a atenção de crentes estudiosos durante séculos.
Esses sinais, descritos por Jesus, incluem o aparecimento de falsos messias, guerras, fomes, terremotos e outros desastres naturais que marcarão o início das dores de parto. É uma descrição tanto aterrorizante quanto fascinante, que nos convida a refletir sobre o estado do mundo. Imagine um mundo onde as notícias estão cheias de conflitos e caos, nações enfrentando-se umas às outras, rumores de guerras que semeiam medo e desastres naturais que parecem se multiplicar a cada ano que passa. Esses sinais não falam apenas de eventos físicos, mas também de uma mudança na humanidade. Há um aumento da maldade, apatia e engano espiritual, o que destaca que não se trata apenas de um colapso externo, mas também interno. Um dos sinais mais intrigantes é o aparecimento de falsos messias. Essas figuras carismáticas prometem salvação e soluções, mas na realidade desviam as pessoas da verdade. Esse fenômeno não é novo, mas nos últimos tempos seu impacto será mais evidente. A humanidade, desesperada por respostas, será suscetível a esses enganos, o que destaca a importância da vigilância e do discernimento. Visualmente, esses sinais pintam um quadro sombrio. Pense em cidades devastadas por terremotos, campos arrasados pela guerra e comunidades enfrentando fomes, mas ao mesmo tempo, há uma sensação subjacente de esperança. Esses eventos, embora dolorosos, são descritos como as dores de parto, que precedem o nascimento de algo novo e melhor. Número 12. O julgamento das ovelhas e dos bodes. O julgamento das ovelhas e dos bodes, descrito em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, é uma das cenas mais impactantes e emotivas das Escrituras. Neste trecho, Jesus fala de um julgamento final, onde a humanidade será separada como um pastor separa as ovelhas dos bodes. É uma metáfora poderosa que nos convida a refletir sobre nossas ações e seu impacto eterno. Imagine um dia em que todas as nações estão reunidas diante de um trono de glória. O rei, com sabedoria e justiça, começa a separar as pessoas em dois grupos. À sua direita, as ovelhas, que representam aqueles que mostraram compaixão e amor. À sua esquerda, os bodes, que simbolizam aqueles que viveram com indiferença às necessidades dos outros. Não é arbitrário, mas baseado nas decisões e ações de cada indivíduo. O que torna este julgamento tão comovente é seu foco no cotidiano. As ações que determinam o destino de cada pessoa não são grandes gestos heróicos, mas atos simples de bondade. Alimentar o faminto, dar de beber ao sedento, acolher o estrangeiro, vestir o nu, cuidar do doente e visitar os encarcerados. Esses atos, embora aparentemente pequenos, têm um peso eterno. Visualmente, esta cena tem uma aura de solenidade e majestade. Pense em um trono rodeado de luz, com multidões de pessoas esperando sua vez para serem julgadas. A tensão e a expectativa são palpáveis. Mas também há uma sensação de justiça e clareza. Cada pessoa entende que seu destino é o resultado direto de suas próprias escolhas. Esta passagem também nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Estamos vivendo com um foco no amor e na compaixão? Ou nos tornamos insensíveis às necessidades dos outros? O julgamento das ovelhas e dos bodes nos lembra que nossas ações têm consequências, não apenas nesta vida, mas também na eternidade. Número 13. O julgamento do Tribunal de Bema. O julgamento do Tribunal de Bema, mencionado em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, é uma cena profundamente reveladora na narrativa bíblica. Este julgamento, que ocorre após o arrebatamento, não é para condenação, mas para recompensar os crentes, de acordo com sua palavra, de acordo com suas ações e motivações. É um evento que destaca a importância de viver com integridade e propósito, sabendo que cada ação será avaliada. Imagine estar diante do trono, onde tudo o que está oculto se torna visível. O Tribunal de Bema não julga os pecados, pois estes foram perdoados por meio da fé. Em vez disso, avalia as obras, as intenções e os corações. É um momento de revelação completa, onde as máscaras caem e cada ato é colocado sob a luz divina.
A imagem é solene, mas também cheia de esperança, porque o propósito deste julgamento é premiar o que é bom. Visualmente, este momento tem uma qualidade etérea. Pense em uma luz divina, luz brilhante, que penetra até o mais profundo, iluminando tanto as grandes obras quanto os pequenos atos de bondade. E talvez ninguém mais tenha notado. É uma cena que destaca a justiça perfeita de Deus, mas também seu amor e apreço pelos esforços sinceros de seus filhos. O que torna este julgamento tão único é seu foco nas intenções. Não se trata apenas do que fizemos, mas de por que o fizemos. As motivações são tão importantes quanto as ações, em si. Este conceito nos desafia a examinar nossas vidas e a garantir que nossas obras estejam alinhadas com valores de amor e serviço. De um ponto de vista simbólico, o Tribunal de Bema representa a culminação de uma vida vivida com propósito. É um lembrete de que nossas ações, embora às vezes possam parecer insignificantes, têm um impacto eterno. Nos inspira a viver com excelência, sabendo que cada escolha importa. Número 14. O estabelecimento de Israel como nação. O estabelecimento de Israel como nação no ano de 1948 é um dos eventos históricos mais significativos que muitos consideram um cumprimento das profecias bíblicas. Este evento não só marcou o renascimento de um Estado após quase 2000 anos de dispersão, mas também foi visto por muitos como um sinal de que as promessas divinas estavam sendo restauradas. Imagine o momento. Após anos de conflito e sofrimento, o povo judeu retorna à Terra Prometida. Em meio a celebrações e tensões políticas, é declarada a independência do Estado de Israel.